Bom, pessoal, eu sou José Manuel, eu participo do projeto Lero Cubo. Nós éramos um antigo projeto de gerenciamento de lixo eletrônico, mas acabamos nos distanciando um pouco disso. No caso, ainda estamos no lixo eletrônico, mas estamos seguindo várias outras áreas. Né? Estamos com um foco bem amplo agora. E a gente vai falar, nós três aqui vamos falar um pouco sobre a problemática do lixo eletrônico tratada por três perspectivas diferentes: da engenharia elétrica, da engenharia de produção e da engenharia química. As meninas vão se apresentar também. Oi, tá me ouvindo? Oi, Camila. Oi, eu sou a Camila Guedes, pessoal. Eu faço engenharia de produção e eu entrei no projeto ano passado. Boa tarde, gente. Eu sou a Oriana, eu faço engenharia química. E é isso. Bom, a Oriana vai repassar com vocês aqui o que é lixo eletrônico antes de a gente entrar na apresentação em si. Então, o que é lixo eletrônico? O lixo eletrônico ou lixo é o nome dado a resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. Esse termo, ele se refere a produtos elétricos ou eletrônicos que são descartados por não terem mais utilidade, ou seja, poderiam ser reciclados ao invés de ser destinados a um aterro sanitário. O lixo eletrônico, em sua composição, são equipamentos dos mais diversificados, cada um com suas especificações diferentes, quanto ao tamanho e aplicação, que, se não forem descartados e manuseados de forma correta, podem causar impactos negativos para o meio ambiente e, consequentemente, a saúde humana. Daí aqui a gente tem uma composição do que é o lixo eletrônico, em sua maioria, que são televisores, monitores, computadores celulares, telefones, impressoras, fax, está um pouquinho desatualizado, máquinas de lavar, secadora, aspirador e geladeiras, né? Bom, pessoal, então eu vou falar com vocês sobre o lixo eletrônico pela perspectiva tecnológica. O lixo eletrônico é um problema bem recente. Ele tem aí, no máximo, 100 anos. Porque até a virada do século XIX para o século XX, a indústria eletrônica não existia. Né? Ela começou no final do século XIX com o lento progresso da eletricidade nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. Né? Então, aí que surgiram as primeiras lâmpadas, que foram o nosso primeiro problema de lixo eletrônico, lixo elétrico ainda em si. Né? Ela tomou força na eletrônica com a invenção da válvula termiônica, que popularizou a transmissão de rádio, e teve uma grande revolução do rádio na década de 20, e isso foi a explosão do eletrônico para o mercado de consumo mesmo. E o surgimento do transistor modificou isso aí de outra maneira, que ele criou a eletrônica descartável. Né? Então, os rádios a válvula, os eletrônicos a válvula eram coisas caras, pesadas, difíceis de fabricar, difíceis de manter, que consumiam muita energia. Com o transistor era um produto baratíssimo. Desde o começo já era mais barato que a válvula, né? Levou algum tempo para ele baratear de verdade. E isso criou o produto eletrônico como um bem descartável. Não tem como falar de lixo eletrônico sem pincelar sobre o lixo doméstico. Né? Então, o lixo doméstico em si é um problema recente. Isso aqui é um gráfico que eu consegui da taxa de geração de resíduos sólidos urbanos, ou seja, só lixo dentro da cidade. E vocês podem ver como ela cresceu quase que exponencialmente desde a década de 60. Isso é tanto geração total quanto geração per capita, né? Porque isso varia um pouco na questão de crescimento habitacional versus a questão de produção de lixo em si. Mas ela cresceu das duas maneiras. Aqui eu dissequei um pouco o que era o lixo nessa virada do século, aí, em 1900, quando começa a entrar a eletrônica. Era majoritariamente orgânico, desculpa. Eram poucos papéis de embrulho, jornais, vidros e latas, tudo isso era reaproveitado, o papel era queimado ou era decomposto, né? O único contato que a pessoa normalmente tinha com o lixo elétrico, nem eletrônico ainda, era com lâmpadas incandescentes, que são produtos extremamente simples. Eles são feitos de lata, de vidro, e um filamento de tungstênio e um pouco de betume na borda. Né? Então, ele é praticamente compostável. A lata enferruja, o vidro vira areia praticamente. Né? Então a gente não tem um grande perigo envolvido. E os mais antigos ainda eram de carbono ainda, então é melhor em tungstênio. E o lixo era gerido dentro das casas. Né? Você
enterrava os papéis, você queimava os papéis, você usava as latas para outras coisas, no máximo talvez vendia ou vendia a lata. Aí o lixo na metade do século, ele já estava entrando mais em as embalagens mais complexas, né, mais caixas, vidros e plásticos, mas os plásticos eram poucos e os resíduos orgânicos já eram um pouco mais processados. Aí sim começa o contato do consumidor com o lixo eletrônico mesmo, né? Esse mercado dos eletrônicos valvulados, como rádios e televisões, começam a gerar uma saída de válvulas queimadas dessa reposição que era necessária do eletrônico. Né? Esse é o primeiro contato do consumidor com um produto realmente eletrônico que ele tem que se livrar. Né? E as próprias cidades ainda não tinham como gerir isso aí. E aí o lixo no final do século XX, a imensa maioria dos alimentos são embalados. E são embalagens complexas, né? Muito plástico, muito papel. E o lixo eletrônico se torna um problema muito maior do que qualquer um podia imaginar. Os eletrônicos começam a se tornar realmente descartáveis. Assim. E a gente está trocando de equipamento todo ano. Então, isso acaba criando uma massa não só de eletrônicos com defeito ou que estão na hora de ser trocados, como eletrônicos perfeitamente bons, funcionais, e que precisam ser descartados. Né? A gente tem que lidar com isso. Aqui eu tenho um referencial que eu tirei do Robux and Gram, que é um programa muito legal que vocês conseguem fazer o backstory de referências na literatura de palavras em relação ao tempo. Né? Então aqui eu joguei e-waste e electronic waste. Eu coloquei, então vocês podem ver que de 1940 a 1990 a linha é praticamente reta. Mas é aqui que acontecem as grandes revoluções tecnológicas que levaram à situação do lixo eletrônico hoje em dia. Eu enumerei elas aqui, né? O primeiro computador, depois a primeira linha de transmissão transatlântica, invenção do transistor, invenção do LED, do LCD. Então, tudo isso que foi aglomerando, tudo isso contribuiu com o eletrônico como a gente conhece hoje. Né? E aí vocês podem ver que o lixo eletrônico só começa a ser tratado como problema ali mais ou menos 95, indo para os anos 2000. Né? Então, quando as referências começam a aparecer na literatura, tanto a princípio para electronic waste, e aí essa palavra que pegou mais moda agora, que é o e-waste. Né? Vocês podem ver como ela subiu realmente exponencialmente. Isso aqui é um número que eu mesmo me assustei, é o volume de produção histórica de componentes eletrônicos. Isso aqui vai ser importante mais para frente, eu quero comentar com vocês a quantia de componentes eletrônicos discretos que o mundo produz hoje em dia e quantos deles estão sendo realmente utilizados até o fim da sua vida útil. Né? Então, esses números são todos em bilhões. Então, a produção de MOSFETs e FGMOS, desde a invenção deles na década de 60 até hoje, chegou a 15 sextilhões de unidades. Ele é o produto mais fabricado pela humanidade até hoje. É o produto único mais fabricado até hoje. Não tem distinção aí entre ele e um alfinete. Então, o MOSFET é a coisa mais fabricada por nós até hoje. E a gente tem aqui outros números, capacitor MOS, semicondutores, aí a partir de semicondutores já cai muito, né? Porque os MOSFETs e os FGMOS, os capacitores MOS, são componentes extremamente simples que estão em praticamente qualquer eletrônico hoje em dia, estão caindo um pouco em desuso por conta de circuitos integrados e processadores, né? Mas eles podem executar praticamente qualquer função, você consegue trabalhar aí com uma combinação entre eles. Né? Por isso que a massa de fabricação deles é tão grande. E com essa economia de escala, eles ficaram muito baratos. Né? Então a gente consegue fazer muita coisa com eles a um custo muito baixo. Bom, esses números são absurdos. Absurdos mesmo. E a grande maioria disso aqui vai para o lixo. Por quê? Por causa da descartabilidade do eletrônico hoje em dia. A maioria desses componentes discretos fabricados e colocados em eletrônicos complexos, como celulares, computadores e coisas do tipo, tem uma vida útil muito maior do que a vida útil do conjunto sendo um aparelho comercial. Né? Então você vai jogar um celular fora porque a bateria dele foi para o saco, que é uma coisa que acontece, é imprevenível, né? Mas a quantia de módulos de processadores e de tantas outras coisas que tem muita utilidade dentro dele, que não terminaram, não estão no final da sua vida útil, é muito grande. Né? Então, não é porque um componente tem o problema que todos os outros pifaram ao mesmo tempo. E esse problema da descartabilidade tem sua raiz na obsolescência programada. Que é o que eu coloquei aqui como sendo talvez o fator único de maior contribuição desnecessária para o problema do lixo eletrônico moderno. Desnecessária por quê? Em questão de atualização, a gente não pode prevenir isso. A gente vai, toda vez que a gente atualiza um sistema, toda vez que a gente
migra de uma plataforma para outra, seja do disquete para o CD, do CD para o pendrive, a gente vai criar uma massa de produtos obsoletos que vão ficando para trás, né? Coisas que não são retrocompatíveis também. Essa é uma massa, muito difícil de lidar com isso, né? Não tem como impedir a indústria de evoluir, a gente não quer isso. Agora, a obsolescência programada já é essa evolução forçada para que os produtos que vieram antes dele se tornem obsoletos, né? Então, esse conceito da obsolescência programada surgiu lá na década de 20, quando esses grandes fabricantes de lâmpadas europeus, entre a Philips, a Osram, se reuniram em Geneva, porque na época, como eu falei, a indústria elétrica, não era nem eletrônica ainda, era baseada basicamente em lâmpadas. Você tinha um pouco de máquinas térmicas e máquinas mecânicas, assim, torradeiras dentro de casa, esse tipo de coisa. Mas para o consumidor era praticamente só lâmpada incandescente. E era um mercado muito grande, era um mercado crescendo muito. E esse mercado acabou buscando evolução, né? Então, na época, as lâmpadas incandescentes da época, os pequenos fabricantes estavam desenvolvendo produtos novos e filamentos diferentes, que estavam gerando vidas úteis muito grandes para essas lâmpadas. Então, coisa de 5 mil, 10 mil horas, coisa na faixa do que a gente só ia ver lá, lá em 2005, 2010, quando começou a popularizar de volta a lâmpada fluorescente, né? Então, realmente não tinha limite para essa evolução. E aí os maiores fabricantes, como eram maiores, provavelmente também fabricavam as lâmpadas mais baratas do mercado, se reuniram para impedir isso. Eles discriminadamente se juntaram e disseram: a partir de agora, as nossas fábricas só fabricam lâmpadas de até 1.000 horas de duração. Porque se você tem uma lâmpada que dura 10 mil horas, você vai trocar ela com 10 vezes a menos frequência do que você normalmente trocaria uma lâmpada de 1.000 horas. Né? Então, como o consumidor não estava muito acostumado a essas coisas de grande valia, né? A indústria já tinha poder suficiente para fazer uma mudança dessa e ir contra a evolução lógica da tecnologia. Né? Então, aí criou a evolução tecnológica de manter a tecnologia estática para gerar muito mais lixo, entre aspas, né? Mas também gerar muito mais circulação de produto, que é a chave para esse problema. Né? A partir daí, tomando força na década de 1980, que é quando começam a aparecer os eletrônicos totalmente descartáveis, a indústria tomou como objetivo criar equipamentos de menor custo. Claro, isso é um ponto positivo, porque desde então a indústria eletroeletrônica e os produtos de consumo se tornaram muito baratos e muito acessíveis. Né? Mas com essa acessibilidade, com esse preço, a qualidade deles também caiu muito. E caiu premeditadamente. Ela caiu com o objetivo de fazer com que eles estragassem mais rápido e a gente tivesse essa maior circulação de produto, que é o que gera dinheiro na indústria até hoje. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês 3 tipos diferentes de obsolescência. Né? Então, obsolescência de estilo de software. Quando você troca de celular, você não necessariamente decidiu que o seu celular antigo é imprestável, ele não serve mais para o teu uso. Muitas vezes é só porque ele realmente caiu de moda. Ou já tem um app novo que não é mais compatível. Né? A gente vê isso muito aí com o WhatsApp, que já não funciona em celulares mais antigos, por determinação do Facebook, que vai lá e corta o suporte. Né? Claro, tem evoluções e tal. Hoje em dia o Android se atualiza a cada mês, praticamente. Mas muito disso é premeditado pela indústria. Né? Desgaste de peças e reparabilidade. Isso é um ponto interessante. Né? Qualquer peça que desgasta no nosso eletrônico moderno, em geral, é a bateria. Né? A bateria é um produto muito difícil de se lidar. Ela é muito sensível, ela é derivada praticamente é muito mais de sorte do que de técnica se lidar com a bateria, especialmente as modernas de alta potência. E, bom, sim, elas se desgastam, a gente sabe disso. Mas cada dia mais a gente vê aparelhos que fica mais difícil trocar esse tipo de peça, né? Essa é irreparabilidade. Aí que a gente vê muito também certas marcas trocando de parafuso, ao invés de usar um Phillips padrão, eles começam a usar aqueles parafusos tri-lobe, ou cada dia inventa um parafuso diferente, né? E tudo isso é para evitar que o consumidor em si possa reparar, diminuir a chance ou diminuir a facilidade com que assistências técnicas possam abrir esses produtos e consertar eles. Né? Então, você cria um celular, um aparelho muito caro, aí na faixa de 5 mil reais, e quando a bateria dele vai para o saco em 1 ano e meio, 2, o que você faz? Você praticamente não consegue reparar ele em casa, e muitas assistências nem sequer se aceitam trocar ele. Né? E aí um terceiro modo aqui é a incompatibilidade.
que é outra coisa que a gente vê muito na indústria móvel, né? Que é a cada 5, 6 anos mudar um plug, ou mudar um sistema de software, aí mudar uma coisa assim. Então, tudo isso, quando você muda um plug de carregador, você perde aí uma bagagem de 10 anos anteriores de cabos compatíveis e desse tipo de coisa. Ou como a gente viu aí a Apple tirando o soquete de fone de ouvido, né? Para capitalizar em cima dos adaptadores deles e dos fones deles. E hoje em dia já considerando tirar o próprio carregador, o soquete de carga, para migrar tudo isso para carga sem fio. Claro, a gente vem com o ponto positivo do avanço tecnológico dado por isso, né? Mas nem sempre é uma necessidade, né? Você realmente precisa tirar o carregador por fio para engatar a tecnologia do sem fio, você não precisa disso. Até porque a tecnologia sem fio é mais ineficiente, né? Aí a solução que eu proponho aqui nessa perspectiva, robustez e planejamento. Então, cada dia mais as empresas tentam engatilhar essa ideia de produtos que duram mais, né? A gente vê empresas menores que têm maior preocupação com o consumidor em si e com o meio ambiente. Isso aí é bem interessante para o futuro. A gente cria produtos mais robustos, mais fáceis de serem, menos suscetíveis a quebras, mais fáceis de serem reparáveis, né? Tudo isso vem um pouco do planejamento também, de você ter uma estrutura para reparar esse tipo de coisa. O exemplo que eu dei aqui, esse aqui é o Fairphone, é um telefone lançado nos Estados Unidos por uma startup. Ele é totalmente modular. Você consegue trocar todas as peças dele sem precisar de uma chave para mexer em nada. Ele é resistente, ele é feito para ser durável. E além de trocar as peças por elas mesmas, né, você pode trocar aí uma bateria que for, você também pode fazer upgrades nele. Isso aí é um negócio muito interessante para a indústria, essa modularidade. Então, você vê cada vez mais, hoje em dia, o que vem no celular é a câmera, né? Então, dali 2 anos, seu celular está ultrapassado por causa da câmera. Você pode ir lá e comprar um módulo câmera para ele. Isso aí é o mais atual, né? Então, claro, nem toda solução precisa ser tão radical assim como um celular que desmonta todo, né? O que é interessante aqui é que as empresas tenham a consciência de fazer esses produtos mais reparáveis, mais robustos e mais atualizáveis. Isso aí, por si só, já vai melhorar muito a nossa massa de lixo eletrônico sendo gerado, tendo produtos de consumo que podem sim ser utilizados por mais tempo do que a vida útil própria deles, né? E aí, obrigado, pessoal. Aqui agora eu passo para Camila e a perspectiva da engenharia de produção do problema. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Vou dar continuidade, então. Vou falar um pouquinho sobre a logística reversa e mais algumas soluções para o lixo eletrônico. Pode passar. Ok, antes de começar a falar sobre soluções, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm algum celular ou uma TV antiga, um carregador, uma máquina fotográfica dentro de casa, guardado, sem utilidade? É uma pergunta retórica. Vocês já estão respondendo. Então, só para vocês refletirem, né, na quantidade de lixo eletrônico existente no nosso planeta. Porque se cada um de nós temos pelo menos um material eletrônico não utilizável dentro de casa, isso já são 7,5 bilhões de objetos sem utilidade, né? Sem contar com todo o lixo em indústrias ou que já foram descartados de maneira incorreta, né? E isso é um grande problema mundial, segundo a ONU. Pode passar. Esse gráfico aqui, ele mostra os países que mais geram lixo eletrônico. E, obviamente, a China está em primeiro lugar, né? Com um descarte de 10,1 milhões de toneladas só no ano passado. A China ela é conhecida como a lixeira do mundo, porque ela importava o lixo estrangeiro para armazenar lá, né? Para vocês terem uma ideia, mais da metade dos resíduos plásticos e eletroeletrônicos gerados no mundo terminava no solo chinês. E por que eles faziam isso, né? De deixar o lixo de outros países ser descartado lá? Porque eles reutilizavam esse lixo para produzir ainda mais. Por isso que a China é considerada o país mais barato para produzir e exportar produtos. E em segundo lugar está os Estados Unidos, né? Com 6,9 milhões, a Índia com 3,2 milhões, e o Brasil, que produziu 2,1 milhões de toneladas de lixo, e está em primeiro lugar no ranking dos países da América Latina que mais produzem lixo. E uma das soluções mais importantes da indústria do lixo eletrônico é a logística reversa, né?
que é quando o produto volta para onde ele foi fabricado. O produto sai da indústria, ele é usado pela pessoa e depois ele é descartado novamente, reciclado e fica nesse ciclo. Pode passar. Essa imagem aqui é mais autoexplicativa, né? Que ela mostra certinho como que é esse processo da logística reversa, que os produtos devolvidos para lojas onde a pessoa comprou, ou vai direto para a fábrica, ele é vendido ou ele é descartado corretamente. Pode passar. E outra solução é encaminhar os aparelhos eletrônicos para centros de reciclagem, porque lá eles fazem aquele trabalho de arrumar o objeto e encaminhar ou para venda ou para doação, né? Um exemplo de ponto que aceita essas unidades é o Museu do Computador lá em São Paulo. E aqui em Ponta Grossa, a prefeitura ela recomenda apenas a logística reversa, porque ainda não tem nenhum lugar ou uma empresa específica para fazer esse recolhimento de material, né? E no caso de descarte de lâmpadas, o recolhimento é feito em mercados. Pode passar. E aqui no Brasil existe o PEVS, não sei se vocês conhecem, que é o ponto de entrega voluntária para pilhas e bateria. Eles dão algumas recomendações também para como fazer o descarte certo desses objetos, né? Primeiro, não descartar os eletrônicos, né? Só colocar ele dentro do coletor inteiro, né? E para pilha, é só colocar ela dentro de saco plástico e em qualquer ponto de coleta. Pode passar. E dicas para você reduzir o seu lixo eletrônico, né? Primeiro, pensar bem antes de adquirir um novo produto, né? Será que você precisa mesmo de um celular novo ou um computador novo? Repense várias vezes antes de comprar, né? Veja se é uma super necessidade. Porque isso já ajuda o meio ambiente, né? Porque quanto mais consciência você tiver do lixo que você produz, melhor é para o nosso planeta, né? E também em relação ao seu dinheiro, à sua gestão financeira. Porque muitas vezes a gente gasta com eletrônicos que a gente nem precisa, que fica guardado sem utilidade. Escolha empresas também que se preocupam com o impacto da fabricação do produto, né? Ao meio ambiente, que é super essencial. Devolva os equipamentos usados para fabricantes, né? Que eu comentei sobre a logística reversa. Venda seu equipamento ou doe. No caso, doar para ONGs que pegam esses objetos para colocar em uso novamente. Oriana? Estão me ouvindo, gente? Beleza. Sim. Então, perigos e contaminação. Segundo um estudo coordenado pela Universidade das Nações Unidas, UNO, em 2017, apenas cerca de 20% de todo o volume gerado no mundo é documentado para se avançar em coleta e reciclagem. Pode passar. E essa realidade em países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda é pior. O Brasil é quem lidera a posição de produtor de lixo eletrônico na América Latina, com 1,5 milhões de toneladas por ano, e apenas 3% desse lixo é coletado para ser reciclado e descartado de maneira adequada. Ainda no Brasil, cerca de 60% de todo o lixo eletrônico coletado ele não possui a destinação correta, ou seja, é jogado facilmente em lixões comuns e aterros sanitários, onde seus componentes tóxicos facilmente alcançam lençóis freáticos. Pode passar. Aí é uma imagem de Itapetininga, na Bahia, em 2013, em que a prefeitura não tinha onde depositar o lixo e simplesmente jogou no pátio de automóveis. E aí a gente pode ver aí monitores, CPUs, um toca-disco antigo. Lixo eletrônico e a contaminação no meio ambiente. Então, né, o que eu já havia falado acima. O descarte não especializado, como os que são realizados inclusive nos aterros sanitários, tem por consequência a liberação de substâncias tóxicas que estão contidas nesses equipamentos, diretamente nos solos, em águas superficiais ou subterrâneas. Isso causa uma contaminação desses recursos naturais. E, consequentemente, ele vai impactar sobre a fauna, a flora e a população humana, refletindo, assim, no sistema ecológico e produtivo. Um bom exemplo que temos é algo tão comum como os nossos celulares, aparelhos aparentemente inofensivos, mas que, entretanto, como a gente pode ver na imagem, o mesmo leva a componentes tóxicos, como, por exemplo, o chumbo, que a sua ingestão ou intoxicação, ele atinge o sistema cognitivo e renal. Então, uma pessoa
contaminada por chumbo, ela vai ter falha do fígado, falha dos rins e ainda não vai ter o seu sistema cognitivo funcionando corretamente. Aí temos o arsênio também, que é muito usado nas telas, que ele é cancerígeno se inalado. O níquel, que é presente em baterias, por exemplo, tem muitas pessoas que deixam o celular guardado em uma gaveta, ele vai lá, oxida e a bateria acaba vazando. A pessoa, ao pegar esse celular com a mão desprotegida, ela vai ter contato em determinados equipamentos com o níquel, que é o seu contato subcutâneo, ele gera eczemas e, em certos casos graves, até câncer de pele. Aí, nesse slide, a gente tem alguns componentes tóxicos presentes no lixo eletrônico, como eu já havia falado, como mercúrio, cádmio, arsênio, zinco, manganês, cloretos de amônia, chumbo e PVC. Alguns perigos do descarte do lixo inadequado no meio ambiente são o chumbo e outros metais pesados presentes em TVs, monitores e câmeras, quebrados e despejados no solo. Eles possuem a capacidade para atingir os lençóis freáticos, contaminando, e esses mesmos materiais ainda liberam um fósforo tóxico. O mercúrio, e entre outros elementos presentes nas placas de circuito, eles emitem gases poluentes tanto ao ar quanto aos rios. Os chips e outros componentes banhados a ouro ainda possuem outras substâncias, como hidrocarbonetos, que acidificam os rios, sua fauna e flora. Então, em alguns rios, quando a gente vê que tem um peixe morto por aí, ou vários, é um alto indício de que tem mercúrio ou cádmio jogado nesse rio, seja por mineração ou descarte incorreto de eletrônicos. A queima de alguns equipamentos que têm hidrocarbonetos, como no seu caso a maioria, o PVC, o plástico dos celulares, de monitores, computadores, enfim, e os seus fios de cobre, eles já atingem o ar, água e solo, também através da emissão de gases ácidos. A trituração desses equipamentos para reuso geram emissões, novamente, de dioxinas bromadas, hidrocarbonetos e metais pesados ainda tóxicos. Aí, esse é um acontecimento que muita gente deve conhecer, né? O Césio 137, em Goiânia, no estado de Goiás. Em 13 de dezembro de 1987, um dos maiores acidentes com o Césio aconteceu, em que 2 catadores de lixo, eles encontraram um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a brilhante ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. O dono do estabelecimento onde eles deixaram esse coisa, no caso um ferro velho, ele desmontou a máquina e expôs ao ambiente cerca de 19,26 gramas de cloreto de césio 137. Um pó branco, parecido com sal de cozinha, que no escuro, né, ele tem uma coloração azul, ele brilha. Basicamente, o dono desse ferro velho, ele ficou completamente encantado com o brilho azul emitido pelo pozinho. Por causa disso, ele resolveu exibir esse achado aos seus familiares, amigos e parentes da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de alguma coisa sobrenatural, e muitos levaram amostras para casa. Alguns dias após o contato com o pó fluorescente, várias pessoas começaram a procurar postos de saúde e hospitais. Elas apresentavam sintomas como vômito, náuseas, tontura e diarreias. Alguns dias depois, lá no dia 29 de setembro, a esposa do dono desse ferro velho, ele levou uma parte da máquina até a vigilância sanitária, esclarecendo o que havia acontecido. E foi aí que eles descobriram que se tratava de um material radioativo e que todas as pessoas que estavam em contato com ele poderiam acabar morrendo. E realmente, acho que foi em torno de 150 pessoas que tiveram contato, morreram em questão de 3 a 5 dias, outras levaram de 1 a 2 semanas, e algumas têm sequelas até hoje. Como essa é uma reportagem de 2 meses atrás, em que esse homem, o Aldson Alves, ele estava presente nesse coisa de 87, e mesmo 33 anos atrás, ele ainda tem sequelas, né? Como a gente pode ver na mão, um dedo necessitou ser amputado e formou uma massa esponjosa na mão. Seria isto. Então, eu vou falar um pouquinho da história do projeto. A ideia, na verdade, ela surgiu do professor em uma reunião com um grupo de pesquisas e estudos interdisciplinares.
Então, o professor, né, ele viu uma necessidade de criar esse projeto em relação a toda a época de equipamentos eletrônicos obsoletos que estamos vivendo. E um fato legal de lembrar é que o nosso projeto não é apenas para alunos de engenharia, mas sim para o pessoal de licenciatura também. Camila, agora acho que. Então, deixa eu Foi isso. falar, Camila. Aham. Tá. Só que a gente vai pincelar isso do projeto um pouco, né? Então, Isso. isso, tá. Desculpa, eu passei mais rápido. Tudo bem. Alguns dos objetivos do projeto é recolher e selecionar o lixo eletrônico da comunidade acadêmica. No caso, nosso laboratório está cheio já de equipamento eletrônico antigo da UTF. Separar componentes potencialmente úteis para o departamento, elaborar equipamentos a partir das coletas, desenvolver ações pedagógicas em escolas e na universidade. Que a gente quer criar materiais pedagógicos, né, para utilizar tanto na UTF quanto na escola pública. Pode passar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco com vocês sobre os nossos procedimentos dentro do laboratório, né? Então, nós não estamos fazendo recolhimento de lixo eletrônico porque a gente já tem um estoque parado ali muito grande. Essa aqui é a nossa estação de dessolda, como foi montada agora, a gente tem uma reformada no laboratório. Então, a gente trabalha com alguns procedimentos, né? Quando a gente já recebeu muita coisa, continua recebendo devagar, assim, mas tecnicamente não estamos aceitando, né? Nós colocamos assim algumas diretrizes para fazer o aproveitamento mais correto desses equipamentos que a gente está recebendo, né? Então, a gente começa pela testagem dos equipamentos, porque, como já foi falado ali, o que a gente trabalha em cima dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o nosso primeiro aqui para nós, na verdade, é o reutilizar, né? Não adianta de nada a gente receber um equipamento em pleno estado de funcionamento, que podia ser útil para outro departamento, ou até mesmo para uma escola pública, alguma coisa assim, e acabar desmontando ele para peça, sabe? Para ver um resistor que vai ficar em estoque de 5 anos até alguém tirar aquele valor específico. Então, na nossa ordem, primeiro fazer a testagem. Talvez executar algum conceito simples, assim como a gente tem muitos exemplos de certos equipamentos, né? A gente consegue aí fazer um só funcionando. Separação mecânica, desmontagem das partes, né? Então a gente separa as carcaças plásticas, as estruturas metálicas que não necessariamente têm uso para a gente. Podem ter uso para outro departamento ou serão destinadas para a destinação final ambientalmente adequada. Separadas essas partes, né, a gente vê muito aí bastante estrutura mecânica, assim, impressora, esse tipo de coisa. A gente vai para separar elementos discretos, né? Então a gente faz separação de motores, placas de circuito, LEDs que estejam para fora, botões, o que for. Tudo que pode ser útil dentro do contexto do laboratório, isso a gente separa em caixas para destinar para a comunidade acadêmica. E aí as placas de circuito em si são separadas e vão para a segunda etapa, que é essa estação que vocês veem aqui, que é a estação de dessolda. Então, depois que elas já são completamente mecanicamente desmontadas, elas ficam ali para retirar componentes discretos, né? Resistores, capacitores, transistores, diodos, tudo que a gente pode aproveitar dali a gente tira e separa nessas gavetas que vocês estão vendo ali atrás, que já estão cheias, inclusive, para destinação para o acadêmico, né? Então, quando vocês precisarem, estão aí no projeto de eletrônica, de eletrônica digital, 2, o que for, do que tiver de projeto, dê uma chegada no laboratório antes e vejam se a gente não tem o que vocês estão pensando em comprar. Porque a gente vê muito aluno gastando aí 50, 80 reais para fazer um projeto no semestre, muita coisa que a gente tem ali. Inclusive, vários alunos já destinaram os projetos que eles terminaram, depois que terminaram as matérias, então tem um monte de fonte do Eloy lá, e eles destinam isso para a gente. A gente não vai entregar a fonte pronta, mas que tem tudo que vocês precisam ali, tem, né? Então, ali vocês vão encontrar muita coisa mesmo. Ou até mesmo, a gente já teve assim, contato com alguns outros projetos de extensão, tanto na questão deles irem atrás de algum equipamento que a gente tenha lá, que a gente já tenha lá, ou a gente fazer alguma adaptação, como aconteceu com o T-Force um tempo atrás, sabe? Eles precisavam de um cabo que a gente tinha, por acaso, como cabo do mouse antigo, aquele PS2, né? PS2. E era um cabo para algum equipamento serial deles. Assim. Então a gente tinha.
Algumas outras equipes já solicitaram materiais para a gente foi atrás de encontrar eles também para destinar. Então, esse é o grande motivo da gente estar ali. A princípio, servir a comunidade acadêmica dessa maneira, né? E mais para frente a gente vai estar implantando pontos de coleta, pelo menos para equipamentos eletrônicos pequenos, né? Celulares e baterias. E aí, depois dessa dessolda e separação dos componentes, a gente vai para a destinação final ambientalmente adequada ou para outros usos, né? A gente está aí trabalhando com o pessoal da química de materiais num projeto de aproveitar a fenolite das placas de circuito para reforçar concreto. Está bem interessante também essa linha de pesquisa. Então a gente descobriu, assim, desde que a gente entrou lá, várias áreas de aproveitamento desses componentes que a gente nem imaginava antes, sabe? E é isso, pessoal. A gente está aberto a perguntas ou comentários. Com licença, Oi, professor. deixa eu aproveitar aqui, só fazer uma complementação. Esse ano aí foi difícil para a gente trabalhar dentro do nosso laboratório, então nossas atividades foram muito mais online. Uma das coisas que a gente fez, e a gente não conseguiu ampliar o número de alunos do projeto, até por causa da situação que nós vivemos hoje atualmente. Então, nós estávamos inicialmente com a Camila, que é da produção, a Oriana da química, e a Nathalie, que era das ciências naturais. E a Nathalie, acho que vai trancar. Depois nós tínhamos o Geraldo e o José Manuel, aí, que são alunos da elétrica. Então, a ideia é trazer mais alunos, procurando trabalhar aí com essa interdisciplinaridade, né? Esse ano que nós fizemos, que junto com o professor Salgado, que também trabalha junto no projeto, nós fizemos um curso aí sobre materiais elétricos, né? Com todos os alunos. Então, que muitas vezes, pô, mas o que eu vou fazer lá? Alguém que está de um outro curso, o que eu vou fazer lá se eu não sei nem o que é um capacitor, um indutor, um resistor? Então, a ideia é fazer esse curso aí de materiais elétricos sempre para as turmas que vão entrando, vão sendo novas no projeto, enfatizar que os componentes estão lá à disposição de todos os alunos de qualquer curso. Claro que os componentes eletrônicos acabam sendo voltados mais para os nossos alunos aí de elétrica, de automação, mas alguns professores de outros projetos também acabaram pegando o material nosso ali, mas está lá, todo o material que está lá para utilização, seja um plástico que estava, um componente plástico está lá, pode ser usado para vários tipos de atividades, aí é só pensar. Enfatizando aí que as ideias nossas é chegar, trabalhar dentro das escolas com a conscientização do lixo eletrônico, trabalhar tentar montar experiências com esses materiais que nós temos, aí, principalmente aí na área de física, né? O que mais? Acho que o resto você já falou, né? Então, volta aí a sua palavra para você. Pergunta aí. Eu vou ressaltar, professor, que o que a gente já combinou, né? Então, nós vamos abrir um processo seletivo a partir de dezembro, não sabemos bem quando ainda, para tomar duas áreas do projeto, né? Da mídia social, ali do marketing, gestão de pessoas, e outro aberto exclusivamente para o pessoal das licenciaturas, porque a gente tem a ideia, que tem inclusive no projeto, no papel, né? A gente tem isso, que vamos trabalhar em escolas com essa conscientização do lixo eletrônico, talvez até levar equipamentos, e a gente precisa do pessoal de licenciatura, então esses vão ser os dois primeiros abertos do processo seletivo, porque a gente ainda consegue trabalhar à distância, né? E a partir do momento que voltarem as aulas presenciais, a gente trabalha melhor com a parte técnica mesmo, e é bem legal que a gente faz isso. Então, se tiver alguma pergunta, vocês soltem mesmo.
Tá, essa do Ministério do Meio Ambiente, né? Eu acho que foi a Oriana que pesquisou isso. Oriana, você está por aí? Sim, estou aqui, eu posso falar. O Brasil ele tem uma política nacional de resíduos sólidos, né, que é categórica quanto ao gerenciamento desse lixo. Por meio de uma lei, a 3.576, determina que diversos setores envolvidos com a geração do lixo eletrônico adotem uma logística reversa, que a vantagem desse método é que ela vai dar vida a novos resíduos, transformando-os em matéria-prima ou subproduto com valor comercial, já que esse método ele vai necessitar de menos recursos naturais a serem explorados e menos resíduos a serem gerados. Seria isto. Não controlar exatamente, né? Mas fazer uma logística reversa. Até porque o Brasil não tem assim, uma estrutura pública para lidar com esse tipo de coisa, né? Então, até para a gente é mais interessante que isso caia nas mãos da iniciativa privada que trabalhou, no caso, as empresas, as indústrias que fabricaram esses produtos. Então, é uma medida bem mais prática para um país de dimensões, não só de dimensões do Brasil, como de problemática brasileira, né? É interessante para a gente que essa destinação seja feita pelas indústrias. Ô José, Oi, Reginaldo. fiquei meio curioso com aquela lâmpada na bancada. Vocês utilizam ela para soldar equipamentos? Não, para estourar capacitor, porque a gente teve aí um acidente no comecinho do projeto, né? Um certo Geraldo, que foi de soldar um flyback de uma placa de circuito de TV de tubo. E flyback é aquele negócio que gera de 15 mil volts para cima, né? E não sabia o que era um flyback, não sabia o que era uma TV de tubo, e só foi lá meter o ferro de solda, né? Aí chega a mensagem do Geraldo, pessoal, eu levei 15 choques disso aqui, não estou conseguindo soldar. Aí a gente falou, para e sai de perto, né? Aí eu deixei a lâmpada ali para estourar a capacitora a partir de agora, então, para poder dar um curto ali. E aí no advento ele está carregado, talvez não acenda, né? Se for muita carga, ela provavelmente vai acender, é uma lâmpada de potência bem baixa. Mas é só para poder dar o curto e não queimar nada, e não eletrocutar ninguém também. Mas é um negócio que a gente está lidando, é isso. É um problema que a gente está aprendendo a lidar é com o perigo, né? Do lixo eletrônico, toxicidade e tudo. A gente tem ali um magnetron de forno de micro-ondas que eu falei para todo mundo sair de perto. Porque se cai no chão aquele negócio e estoura o isolador de óxido de berílio, tá todo mundo morto no laboratório. Não na hora, né? Mas de câncer mais pra frente. Bem positivo. Então a gente vai aprender a lidar com esse tipo de coisa. Oi, parabéns pela apresentação, foi muito bom assistir, assim, vi algumas coisas que eu sobre o tema, e eu fiquei com uma dúvida. Você falou que sobre as placas de circuito impresso vocês fazem a dessoldagem, e depois vocês chegam a fazer alguma separação mecânica ou hidráulica com os metais que estão presentes ali? Então, é nisso que a gente quer trabalhar daqui para frente, por isso que a gente está, inclusive, recrutando o pessoal de outras áreas, né? Sai um pouco do escopo da elétrica trabalhar com isso, mas a gente quer muito fazer isso, porque assim, eu não lembro o nome da aluna, mas teve um projeto de TCC na UTF, orientado pelo professor Celso, que usava essas placas de fenolite, elas processadas, como reforço de concreto. Só que a fenolite em si, ela é papel resinado, né? Então tem várias camadas de papel muito prensado com resina quente. Então é um material forte. Só que não é interessante para a gente usar essa fenolite, um descarte desses, enquanto ela tem cobre, estanho ou ouro até na placa, né? Então daqui para frente a gente quer sim trabalhar com isso, de separar os metais e até mesmo vai ficando o componente SMD ainda grudado na placa, sabe, esse tipo de coisa. Não sabemos como, então estamos abertos a sugestões e ao pessoal de outros cursos que queira participar. Então, uma dica minha seria... Oi? Desculpa.
Uma dica minha seria essa, separação magnética ou separação hidráulica, dependendo do seu produto, que é o que eu utilizo aqui. Mas por isso que eu perguntei qual que vocês utilizavam. Poxa, eu vou entrar em contato com você para a gente trocar umas ideias depois, então. Sim, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, aí Por você pode favor. me mandar. Obrigado, muito obrigado. Só complementando aí a resposta do José Manuel, um pouquinho antes de nós entrarmos em atividades online, eu tinha conversado com o professor da Química, agora me fugiu o nome dele, e era justamente para trabalhar, para fazer essa separação dos metais da placa do circuito impresso. Inclusive, eu acho que o TCC, também teve um TCC aí da aluno da Química que trabalhou com isso. Então, a ideia é tornar isso uma coisa muito mais viável, mas acabou parando aí no meio, a gente não deu prosseguimento justamente por causa aí da pandemia. Pessoal, estamos aqui para perguntas, tá? Podem mandar o que quiserem. Está me ouvindo, José? Oi, estou ouvindo, Pedro. É o seguinte, o pessoal da Universidade Federal da Bahia tem experiência nessa área de reparar equipamentos eletrônicos e devolver a entidades que faz serviço social, e eu acho que vocês poderiam trocar ideias com ele para ver outras utilizações do material que vocês retiram, tanto a UFBA quanto a UNEB, e também o IFBA, o equivalente ao UTF lá, chama IFBA. Eles têm trabalho nessa área também de descarte eletrônico, e poderia trocar ideia. Eu vou tentar localizar as pessoas de contato para passar depois para você. Poxa, que joia! Eu vou deixar o contato do... Vou deixar meu número de telefone aqui. Tá bom. Se você quiser me mandar. A gente encontrou, enquanto a gente pesquisava... Oi? Eu estou calouro na UTF, mas eu estava na Bahia o ano passado, e a pandemia me estimulou a ficar aqui. Então é bom. Tá aqui meu WhatsApp, pode me mandar mensagem se tiver. Obrigado. Assim, no modelo que a gente estava fazendo, né, de realmente desmontar e separar os componentes para que os componentes sejam aproveitados inteiros e não necessariamente irem para reciclagem, eu só encontrei assim os 2 projetos na Índia, que é bem coisa indiana, né, a cara deles aí, e um projeto em Minas Gerais, só que era da engenharia química, se não me engano. Eles realmente faziam esse processo de separar os componentes e destinar os componentes. Mas aí, nessa questão de destinar os equipamentos, mesmo que tem outros projetos, entre eles melhorar os computadores da biblioteca, né? Porque se alguém já teve que usar aquele computador numa situação de emergência aí, sabe que aqueles teclados são completamente grudentos, né? Os mouses são nojentos, e a gente tem muito desse material que é sobra da UTF mesmo. A gente vai tentar separar os melhores e mandar a princípio para lá, sabe? E aí, quem sabe, talvez servir outros laboratórios da UTF aí, se for possível, e depois para a comunidade externa. Eles reparam aqueles que têm custo baixo, com algum orçamento que eles devem ter,
e doa para entidades de apoio comunitário, como casa pessoas de alguma ONG, ou creche, alguma coisa assim, até para escolas mais pobres. E os que o custo é inviável o reparo, eles desmontam e tem alguma destinação lá. Mas eu não conheço bem muito o projeto, porque eu soube de terceiros, né? Então, sim. tem aquele local que eles recolhem o material, e vão todos para lá, eles separam o que pode ser aproveitado ou não e destinam inteligentemente, mas eu vou pegar os contatos da UNEB, da UFBA e do IFBA e te passar depois. Beleza, muito obrigado. Ok, Isso aí é bem legal. O que a gente quer fazer também mais para frente, aí, que você comentou, é elaborar experimentos de química, né, de física, com o que a gente tem de material ali, para poder levar um pouco dessa vivência de física prática, que a gente tem muito na TF, para as escolas também. Né? Uma coisa que a gente não vê muito. Assim, acredito que em escola pública tenha muito pouco mesmo, porque em geral são equipamentos caros, apesar de serem simples. Normalmente as empresas que fazem esse tipo de maquinário sobretaxam muito. Então, o que eu acho um negócio interessante é a gente elaborar isso aí também para poder destinar para a comunidade, sabe? O curso de... O laboratório de eletrônica, eles têm há mais de 40 anos, porque tinha curso médio de eletrônica lá, no tempo que era Escola Técnica Federal da Bahia, e virou Centec, depois virou IFBA. Então, ele pega esse material para ser produto de prática dos alunos. Sim. Ok, boa tarde. Isso aí é legal. E outra coisa, até para os calouros, né, uma coisa que eu acho que o laboratório pode agregar muito para quem quiser entrar é o trabalho prático com o componente, né? Porque nem todo mundo tem, e muito menos desenvolve a prática ainda dentro da faculdade, de solda, lidar, conhecer o componente na prática e saber encontrar polaridade, saber... A gente vê tanto isso na teoria, que acaba até desmembrando um pouco da nossa visão na prática, né? Então, assim, poder trabalhar com os componentes é um negócio bem legal, que eu acho que a gente pode abrir muito para o pessoal do curso elétrico e até dos outros cursos. Aí engloba também a nossa ideia, e a gente executou o primeiro de um curso de materiais elétricos bem sucinto, com 5 módulos, 5 aulas, EAD, que o professor Edson Salgado fez com a gente, para repassar essas noções básicas, né, de eletricidade para os alunos. E aí a gente está com essa ideia de promover esses cursos, claro, também para o pessoal da elétrica recém entrando, né, como também para os outros cursos que não têm essa visão. Então, não é um curso muito teórico, ele é um curso mais baseado na prática mesmo, para a pessoa saber, é a base, né? Acho que é interessante. A gente vai ter com certeza aí nos próximos semestres. E também o componente reutilizado, o cara fica com menos problema de consciência quando queimar o componente. Exato. Pois é, isso que a gente vê nas fontes que o pessoal faz aí, gasta horrores para fazer aquelas fontes, e aí liga tudo ao contrário e queima o negócio. Então, assim, não, pelo menos, claro, tem a responsabilidade de evitar que queime, né? Mas se queimar não dói tanto. Foi muito boa a apresentação, todo mundo saiu muito bem aí, e é uma coisa que realmente de importância para a sociedade e para a escola, muito boa, viu? Parabéns. Beleza, muito obrigado, Pedro. Nós todos agradecemos aí.